Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No nosso encontro de hoje, eu quero falar com você sobre mais um dos termos que Jesus coloca para que nós sejamos seus discípulos, ou o que nos identifica como discípulos verdadeiros. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 28 a 32. Jesus está conversando com os discípulos e no meio dessa conversa, João nos diz ou nos conta que Jesus falou o seguinte: Então Jesus disse: Quando vocês se levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é verdadeiramente discípulo de Jesus? Dentre as muitas coisas que temos conversado aqui, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele que eles seriam verdadeiramente seus discípulos se eles permanecessem fiéis a seus ensinamentos. E Jesus termina esse texto com a frase, né? Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que nos nossos dias tem sido extremamente usada fora do contexto e tem criado muita polêmica e muita cisão entre aqueles que são e aqueles que não são evangélicos. Mas vamos voltar ao texto. Jesus está explicando aos discípulos que Deus está sempre com ele, que ele faz apenas aquilo que o Pai o ensinou, que ele diz apenas aquilo que o Pai o ensinou. E Jesus se torna e se coloca então como nosso modelo mestre de discipulado. O que nós devemos fazer no discipulado? Tudo aquilo que nós ouvimos do nosso Pai. O que Jesus fazia na sua vida? Tudo aquilo que ele ouviu do seu Pai. Tudo aquilo que recebeu do seu Pai. E Jesus, então, sendo o Filho obediente que veio para nos ensinar o caminho da obediência, nos diz que devemos também nós fazer apenas aquilo que temos recebido, aquilo que temos ouvido como instrução. E então Jesus nos diz que só é verdadeiramente seu discípulo quem permanece fiel a seus ensinamentos. Temos algumas palavras muito importantes aqui. Primeiro, permanecer. É da nossa cultura, é do nosso gênero começar projetos, mas não terminar. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com constância. Nós nos tornamos uma sociedade imediatista, talvez muito disso em função dessa era tecnológica que nós estamos vivendo, em que tudo é muito instantâneo, em que tudo funciona ao alcance de um clique, ao alcance de um toque no celular. E nós nos acostumamos a coisas imediatas. Mas Deus não necessariamente é imediato. Muitas vezes Deus é mediato. Deus faz as coisas ao longo do tempo e muitas vezes usa o tempo, inclusive, para nos provar. Daí a orientação das Escrituras em traduzir as palavras tempo por Cronos e Kairos. Nós estamos inseridos dentro do Cronos, o tempo cronológico, mas Deus está fora deste tempo cronológico, fora do Cronos e atua dentro do Kairos. Por isso, para ele, as coisas não são medidas em tempo cronológico, mas em tempo oportuno, no tempo certo de fazer as coisas. Deus atua sempre pelo Kairos, sempre pela maturidade do tempo e nunca pela cronologia do tempo. E nós estamos então debaixo deste jugo de ter que nos tornar pessoas que permanecem num tempo em que ninguém permanece em coisa alguma. Nós precisamos aprender a gastar nosso tempo e a saber que nossa vida demorará para amadurecer, que aquilo que nós estamos nos propondo a fazer em Deus não é para um dia, uma semana, um mês, um ano ou apenas alguns anos,
mas aquilo que estamos nos propondo a fazer em Jesus é para a vida toda. Uma vez ouvi de um pastor que estava pregando uma mensagem cheia de revelação, que aquela mensagem que ele estava pregando naquele dia havia demorado quase 40 anos para ficar pronta. Havia demorado cerca de 38 anos. E eu fiquei me perguntando como uma mensagem pode demorar tanto tempo. E ele disse: é porque o que eu estou pregando hoje é fruto de experiências que eu tenho com Deus, que começaram 38 anos atrás. Isso é permanecer, isso é processo de discipulado. Permanecer fiel. Fidelidade é um outro caráter ou um outro traço que está um pouco em falta nos dias de hoje. As pessoas não são fiéis a quase nada a não ser a si mesmas e a seus sentimentos. Jesus nos ensina que precisamos permanecer fiéis, precisamos permanecer caminhando na mesma direção que começamos. Por fim, Jesus diz que precisamos permanecer fiéis a seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus são a vara de medir quem é discípulo e quem não é. E aí eu me volto a todo o conjunto de coisas que Jesus falou, que você não deve roubar, que você não deve mentir, que você deve ler a palavra, que você deve jejuar, que você deve orar, que você deve servir a Deus. E tudo o que Jesus fala no contexto do Novo Testamento, sobre a necessidade de ir e fazer discípulos, sobre a necessidade de virar a outra face, sobre a necessidade de andar a outra milha, sobre a necessidade de servir as pessoas, servir os irmãos, servir uns aos outros. Neste sentido, eu queria convidar você a ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Tenha um bom dia.